Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a conjuntura econômica brasileira. O nosso convidado é o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, ex-governador daquele estado. Participa do programa o jornalista Paulo Acrito. Senador, há uma vasta corrente de economistas que tenta explicar o baixo desempenho do PIB nesses últimos tempos, do governo Dilma, PIBinho, chamado PIBinho, em razão da redução dos investimentos públicos, o que provoca queixas até mesmo de segmentos decisivos da indústria, que acha que sem investimentos públicos a própria indústria perde competitividade, a situação internacional é muito complexa. Qual é a visão da oposição em relação ao papel que o investimento público deve ter, determinante ou não, central ou não, em qualquer projeto de desenvolvimento econômico? É evidente que ele é fundamental, né? Veja, neste início de ano, nós estamos quase na metade do ano, dos recursos previstos para investimentos em obras, 130 bilhões de reais, apenas 17% foram executados. Então, cerca de 22 bilhões de reais apenas dos 130 bilhões. Obviamente, o investimento público aquece também a economia e estimula o setor privado. Sobretudo se nós tivéssemos em curso as parcerias público-privadas que fracassaram no Brasil. Nós temos tido um governo com muito anúncio e pouca realização. A execução do orçamento tem sido pífia, é só verificar ao final do ano, inclusive em setores essenciais, e emblemáticos como saúde, educação. Mesmo nesses setores, segurança pública, a execução orçamentária é pífia. Isto, obviamente, deve ter um impacto no crescimento econômico também. O investimento público é essencial. Eu imagino que não seja só isso, obviamente, é um conjunto de fatores, até mesmo a influência da crise externa. Não há como não admitir que há influência no Brasil. A retração dos investimentos externos. Eu coloco sempre, e talvez isso possa até, para algumas pessoas, significar um discurso político, mas não é convicção pessoal. Eu creio que a corrupção tem sido um fator de inibição do crescimento econômico do Brasil essencial. É impossível avaliar o quanto nós perdemos com a corrupção, mas há aqueles que ousam avaliar e falam em 70 bilhões de dólares anualmente, Outros falam em mais. Com o apagão logístico, falam em 83 bilhões de dólares de prejuízo anualmente. Eu creio que tudo isso se soma no crescimento econômico para o bem ou para o mal. No caso, para o mal. Se nós olharmos, então, uma apreciação internacional sobre esse fato no Brasil, a Transparência Internacional, que tem sede em Berlim, na Alemanha, constata que 1/3 da dívida pública brasileira interna e externa deve se contabilizar na conta da corrupção. E que o Brasil perde investimentos portentosos anualmente de grandes conglomerados internacionais, porque eles optam por investir em países com menores índices de corrupção. Então, nós inibimos o crescimento econômico no Brasil. O fato do Brasil ocupar uma posição de destaque no ranking internacional da corrupção inibe investimentos aqui. Isso significa perdermos receita, renda, receita pública e crescimento econômico, obviamente. Um dos dados que eu costumo repetir sempre, porque eu considero ele didático, para que a população possa entender bem, é que se o Brasil tivesse o mesmo índice de corrupção que tem a Dinamarca, e não é o país
menos corruptos do mundo. A Finlândia, por exemplo, tem índice menor do que a Dinamarca, mas se nós tivéssemos o índice da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje no Brasil. Então, é inegável que a corrupção tem um peso preponderante ao asfixiar esse processo de crescimento econômico do Brasil. Um artigo recente do ministro Delfim Neto aponta para uma recuperação, ainda que discreta, da produção industrial e aponta para um crescimento. Sem o ajuste sazonal, a indústria teria crescido 8,4% de abril de 2013 em confronto com o mês de 2012. Isso é até que ponto ou não é um dado positivo? É um dado positivo. Qualquer recuperação da indústria é dado extremamente positivo, porque, sem dúvida, a desindustrialização tem sido causa do crescimento pífio da economia, né? O que tem suportado ainda esses índices de crescimento, embora pífios, né, tem sido a produção primária. A agricultura é que tem, em função da grande produção, tem suportado. Nós teríamos um crescimento ainda pior. Exportação de commodities. Então, a recuperação da produção industrial é essencial. E, sinceramente, eu não creio que o governo tenha adotado medidas que pudessem vir a estimular a produção industrial. Não há uma segurança hoje para que investimentos sejam realizados de forma significativa para dinamizar o processo industrial brasileiro. Agora, senador, o governo adotou recentemente uma medida para reelevar a taxa de juros, mas vinha mantendo uma linha de redução da taxa de juros, inclusive pela via do fortalecimento dos bancos públicos. O que teria determinado, na sua avaliação, essa virada, né, essa virada de linha, e, ao mesmo tempo, se estar apenas de olho no controle da inflação seria o elemento fundamental, porque há também uma forte polêmica entre os economistas de que se é eficiente ou não, pela via da alta de juros, combater a inflação. Essa é uma discussão antiga, né? Na verdade, utiliza-se das taxas de juros para a rolagem da dívida. É a forma de atrair capital para rolar a dívida pública. Então, aí nós assistimos a esse círculo vicioso há muito tempo, em muitos governos. Né? O que levou o governo a mudar a curva novamente, que vinha descendente e passou a ser ascendente, foi o recrudescimento da inflação. Né? Sem dúvida nenhuma. O governo tem procurado minimizar os efeitos da inflação presente. Né? Eu não diria que está dourando a pílula com números falsos, né? Mas certamente a inflação em determinados segmentos da economia tem sido mais perversa do que o governo reconhece, né? A inflação de alimentos, por exemplo, que é exatamente aquela que atinge as camadas mais pobres, tem sido maior do que o próprio governo alardeia. Então, me parece que a razão do governo elevar as taxas de juros foi voltar a essa prática antiga. Fica a impressão que os nossos economistas não possuem a criatividade necessária para encontrar outros mecanismos de combate à inflação, né? E usa sempre o mesmo velho remédio. Mas a elevação da taxa de juros não inibe o crescimento da produção, que é o que o governo está mais perseguindo agora. Exatamente. Os empresários sempre colocam impostos e taxas de juros. Impostos em excesso e taxas de juros exorbitantes, né? Como os mecanismos que inibem o crescimento econômico em função de limitar a capacidade de investir do setor privado. Então, sem dúvida, é lamentável verificar que temos que voltar a praticar taxas de juros elevadas. Senador, um outro ponto importante são as privatizações que agora são chamadas de concessões e que, enfim, nessa terminologia fica uma briga política.
PSDB foi o partido que patrocinou um grande número de privatizações, contra as quais se voltaram os partidos de esquerda, sobretudo o PT, que chegando ao poder depois de, digamos, 10 anos no poder, parece que se rendeu à necessidade de entregar, de conceder à iniciativa privada determinadas atividades econômicas. Estradas, portos, aeroportos. Que diferenças o senhor vê e como o PSDB, o seu partido, o senhor que é um líder de destaque da oposição, vê nesse processo posto em prática agora? Só mudou o discurso, né? Porque o modelo de privatização é o mesmo, né? O governo deveria, a presidente Dilma especialmente, deveria ter a humildade de reconhecer que cometeu um erro grave na campanha eleitoral ao demonizar as privatizações e ao tentar transferir ao seu adversário a autoria de futuras privatizações no país, né? Prevendo privatizações em massa no país se o adversário fosse vitorioso. Eu acho que deveria, inclusive, pedir perdão por isso e reconhecer, olha, nós estamos adotando aquele caminho o caminho que o adversário, o caminho que nós apontávamos para o adversário negativamente é o caminho que nós devemos seguir, porque é um caminho positivo que vai nos levar a dar sustentação a investimentos no país. O poder público esgotou a sua capacidade de investir. Tem que estimular o investimento privado. Aliás, esgotou também a capacidade de investir, em razão desse modelo que eu tenho condenado e tenho colocado como responsável por esse desastre que nós estamos assistindo agora no país. Esse modelo se tornou perdulário, né, com a criação de estruturas paralelas, superpostas, e aumentando os gastos correntes e limitando os gastos produtivos, né, os investimentos produtivos. Com isso, cresce a necessidade da privatização. Então, ainda agora, mais uma vez, a presidente Dilma reconhece um erro. Não confessa, mas a medida adotada é reconhecimento de um erro. Na privatização dos aeroportos. Privatizou-se aeroportos Congonhas e Viracopos, e a oposição, eu próprio fui para a tribuna dizer que o processo de licitação impediu que empresas mais capacitadas a operar o sistema aeroportuário ganhassem a concorrência, e que acabaram ganhando a concorrência empresas menos preparadas para o exercício da atividade. Agora, para a privatização do aeroporto, principalmente do Galeão, o governo está adotando novos mecanismos, né, com outras exigências, outro modelo que vai privilegiar grandes empresas, inclusive de fora do país, né, mas em nome da eficiência da operação do sistema. Então, é evidente que o Brasil teria que caminhar para a privatização de setores importantes, como os portos, os aeroportos, né, as rodovias. E o que é importante é discutir um modelo de eficiência e, sobretudo, de ganhos econômicos maiores para o país e financeiros para o próprio governo. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar o papel do BNDES ao financiar grandes empresas, não apenas brasileiras como de capital externo, e também o papel do consumo como uma alavanca que seria altamente decisiva para assegurar o reestímulo para o crescimento da economia, especialmente da indústria. Continue com a gente.